As reencarnações conhecidas do Dr. Bezerra de Menezes aqui na Terra. Um vídeo bem bacana que eu tenho certeza que irá lhe emocionar. Ah, e será que ele já reencarnou? Será que ele está reencarnado nesse momento? Vamos descobrir agora. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, segundo informações do nosso amado Chico, através de Geraldo Lemos Neto, o Dr. Bezerra de Menezes é um capelino exilado aqui na Terra. Veja, um planeta lá no sistema de Capela estava nos estágios finais da sua transição de planeta de provas e expiações para planeta em regeneração, exatamente como a Terra está hoje terminando a sua transição. Isso lá em Capela, há alguns milhares de anos atrás. Acontece que o Dr. Bezerra era presidente de uma nação nesse planeta lá no sistema de Capela. E esse espírito, então, que conhecemos como Grande Dr. Bezerra de Menezes, presidente lá dessa nação, iniciou uma devastadora guerra nuclear, fato que atrasou a conclusão da transição planetária. O Dr. Bezerra, junto com outros milhares de espíritos, inclusive Chico Xavier, vieram degradados, exilados para a Terra, um planeta inferior. Da mesma maneira, pessoal, muitos espíritos reencarnados aqui na Terra já estão sendo exilados, degradados em planetas inferiores, como o planeta Quiron, já que nós estamos terminando a nossa transição planetária. Bom, eu vou trazer para vocês agora as reencarnações conhecidas, veja bem, conhecidas do Dr. Bezerra de Menezes aqui na Terra. Ele pode ter tido outras, provavelmente teve, mas com certeza ele teve várias outras lá nesse planeta, no sistema de Capela. E após o nosso vídeo, eu vou deixar as referências de onde eu tirei essas informações aqui para o nosso vídeo, tá bom? E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. A primeira reencarnação conhecida de Bezerra de Menezes se deu como Zaqueu, o cobrador de impostos na época de Jesus. Zaqueu foi um chefe dos publicanos em Jericó que se tornou seguidor de Jesus. Ele era um subcontratante de outros coletores. Na sua viagem para Jerusalém, um pouco antes da entrada triunfal, Jesus passou por Jericó. Zaqueu sabia que Jesus estava passando, mas não conseguiu vê-lo porque era baixo e a multidão o impedia de ver. Como queria muito ver Jesus, Zaqueu correu na frente da multidão e subiu em uma figueira brava que ficava no caminho que Jesus ia percorrer. Jesus chegou à árvore e olhou para cima. Chamando Zaqueu pelo nome, ele lhe mandou descer, porque queria ficar em sua casa. Alegre, Zaqueu desceu depressa e levou Jesus. Lá, ele declarou que iria dar metade de seus bens aos pobres e devolver 4 vezes mais a qualquer pessoa que tivesse extorquido. Jesus respondeu dizendo que a salvação tinha chegado nesse dia à casa de Zaqueu. Após a estada de Jesus em sua casa, Zaqueu passou a seguir Simão Pedro. Convertido, Zaqueu, agora Matias, passa a ser mais um apóstolo de Jesus. Conta a tradição que o 13º apóstolo morreu no incêndio na Etiópia,
tentando salvar as crianças de sua igreja. No século III, temos as vidas triunfantes em Cristo de Quinto Varro e Quinto Celso, duas encarnações sucessivas e imediatas de Bezerra de Menezes, com o objetivo de regenerar a alma retardatária de Tassiano, filho espiritual do apóstolo de Jesus. Quinto Varro adota o pseudônimo de irmão Corvino e as funções deste na igreja de São João, em Lyon, em homenagem ao amigo que morre a punhaladas em seu lugar, numa emboscada. Tempos depois, seu filho Tassiano, obcecado em perseguir os operários de Jesus, faz desaparecer, pela violência do ódio, o risonho lar dos meninos, dirigido pelo irmão Corvino, sem saber que este era seu pai. Varro é preso, julgado como feiticeiro e condenado à morte pelo Gládio. Poucos anos após o martírio, Varro novamente reencarna para continuar a missão de resgatar Tassiano para Cristo. Agora, ele se apresenta como Quinto Celso. As mãos do destino, no entanto, levam o pequeno Quinto Celso aos braços de Tassiano como filho adotivo. Tanto ouve falar em Jesus, tantos de seus afetos se ligam à mensagem do Cristo, que Tassiano finalmente se rende à palavra viva do Nazareno. Pai e filho acabam sendo martirizados juntos como cristãos. Chegamos agora em mais uma reencarnação conhecida de Bezerra de Menezes como o irmão Parmênio. Nos últimos dias do século V, duas meninas gêmeas eram vistas numa residência nobre de Roma, suscitando admiração pela beleza com que se distinguiam, embora com opostos traços psicológicos. Ceres trazia, no coração pessimista, um processo de inadaptação ao mundo que a incompatibilizava com a vida. Cecília, porém, guardava o íntimo possuído por belos ideais. Não tardou muito e Cecília despertou as atenções de um nobre romano, Coriolano Rufus. Depois de algum tempo, o casamento de Cecília e Coriolano se realizou. Após 12 meses de felicidade, os cônjuges foram agraciados pela divina providência com o nascimento de um filho, ao qual deram um nome de Pompílio. Acontece, no entanto, que o menino Pompílio foi acometido pela escarlatina complicada, revelando-se a medicina humana impotente para aliviá-lo de inumeráveis padecimentos. Cecília, mãe aflita, soube por amiga fiel que na povoação de Posidônia havia um homem piedoso que não só abraçara o cristianismo, mas também se dedicara à sustentação de uma casa rústica em que hospedava os doentes e os infelizes, a Casa dos Benefícios. Tratava-se esse do irmão Parmênio. A Casa dos Benefícios se localizava em uma pequena colina. Ela era a escola e o lar, o templo e o recanto de cura para centenas de pessoas dos mais diversos níveis sociais que lá se irmanavam pelos desenganos e pelas próprias lágrimas. Valendo-se de uma viagem breve em que Coriolano se ausentara, Cecília resolveu tomar o filho nos braços e procurar o irmão Parmênio em Posidônia, para que o doentinho lá recebesse a cura da enfermidade que o feria. Retornando à sua casa, Coriolano foi informado pela sua serva que um homem chamado Cláudius fora convidado para dentro da casa e lá houve toda sorte de intimidade. No entanto, a serva não disse se Cláudius havia estado com Ceres, com quem realmente ele esteve, ou com Cecília. Acreditando ter sido traído, Coriolano reúne vários homens e vai atrás da esposa na Casa dos Benefícios. Ele deixou que todas as suas reservas de desespero e inclemência lhe assomasse o pensamento, exigindo que o fogo fosse atirado à instituição por todos os lados. Em poucas horas, o irmão Parmênio e a sua obra humanitária não passavam de um monte de cinzas fumegantes.
A informação foi dada pela médium Ivone do Amaral em uma entrevista no dia 17 de junho de 1979 ao casal Elizabeth e Mauro Operti. Chegamos então à reencarnação de Bezerra de Menezes como Carlos Felipe I. Até novembro de 2006, esta pérola de entrevista estava esquecida numa fita cassete que o casal Operti fez chegar ao pesquisador Pedro Camilo, que a publicou nas obras Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, organizada por ele e publicada pela editora La Chantre. Dr. Bezerra é um dos personagens que foi massacrado por aquela matança na noite de São Bartolomeu, no século XVI. Ele foi Carlos Felipe I, Carlos Felipe de Bretencourt de La Chapelle. O massacre ocorreu no dia 24 de agosto de 1572, no dia dedicado ao santo católico. Nesta data, os adeptos da Reforma Protestante foram assassinados em massa na cidade de Paris pelos soldados da Santa Liga, cujo chefe era o Duque de Guise, aliado ao rei Carlos IX, filho da rainha Catarina de Médicis. Grandes franceses de alta linhagem moral e social sucumbiram neste tenebroso acontecimento. E agora chegamos à reencarnação mais conhecida desse nobre espírito, a reencarnação como Bezerra de Menezes. Ismael, governador espiritual do Brasil, reúne no espaço seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos, e o espírito que conhecemos como Bezerra foi incumbido de reencarnar para que o espiritismo pudesse florescer aqui em nosso país. E assim, esse espírito escolhido por Ismael reencarnou como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante em 29 de agosto de 1831, na fazenda Santa Bárbara, no lugar chamado Riacho das Pedras, município cearense de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, estado do Ceará. O jovem Bezerra queria tornar-se médico, mas o pai, que enfrentava dificuldades financeiras, não podia lhe custear os estudos. Em 1851, aos 19 anos, tomou ele a iniciativa de ir para o Rio de Janeiro, a então capital do Império, a fim de cursar medicina, levando consigo a importância de 400 mil réis que os parentes lhe deram para ajudar na viagem. No Rio de Janeiro, ingressou em 1852 como praticante interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Para poder estudar, dava aula de filosofia e matemática. Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em março de 1857, solicitou sua admissão no Corpo de Saúde do Exército, sentando praça em 20 de fevereiro de 1858 como cirurgião tenente. Em 6 de novembro de 1858, casou-se com a senhora Maria Cândida de Lacerda, que desencarnou no início de 1863, deixando-lhe 2 filhos. Em 1860, candidata-se e elege-se pela primeira vez à Câmara Municipal pelo Partido Liberal, com o incentivo de sua esposa, Dona Maria Cândida, para atender aos anseios das pessoas mais simples que viam nele uma figura paternal e protetora, capaz de erguer a voz e lutar a favor do bem geral, sendo reeleito com simpatia geral para o período de 1864 e 1868, não se candidatando posteriormente. Em 21 de janeiro de 1865, casou-se em segunda núpcias com Dona Cândida Augusta de Lacerda Machado, irmã materna de sua primeira esposa, com quem teve 7 filhos. Em 1867, foi eleito deputado geral, correspondente hoje a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Dissolvida a Câmara dos Deputados em 1868, ele prioriza o cargo de vereador e assume a presidência interina da Câmara,
em 1868 a 1869, posto que dava a ele o direito de administrar a cidade do Rio de Janeiro num papel equivalente aos dos prefeitos atuais. Em 1873, após 4 anos afastado da política, retoma suas atividades novamente como vereador. Em 1878, com a volta dos liberais ao poder, foi novamente eleito à Câmara dos Deputados, representando o Rio de Janeiro, cargo que exerceu até 1885, quando deixou de vez a política. Nesse período, administra pela segunda vez a cidade do Rio de Janeiro, no período de 1878 a 1881. O Rio de Janeiro contava então com 275 mil habitantes. Em 1879, Bezerra ainda se declara católico. É nesse período, no entanto, que um amigo, Dr. Joaquim Carlos Travassos, lhe oferece um exemplar de O Livro dos Espíritos, de sua tradução. Em 1884, Bezerra passa a frequentar a Sociedade Espírita Fraternidade, onde estuda com profundidade. No dia 17 de agosto de 1886, no Grande Salão da Guarda Velha, na Rua Senador Dantas, integrando uma série de palestras promovidas pela Federação Espírita Brasileira, Dr. Bezerra declara-se publicamente e formalmente espírita, causando grande alvoroço na sociedade da época, dada a sua notoriedade. A maior e mais célebre coleção de artigos espíritas na imprensa brasileira tem início em 9 de outubro de 1887, no jornal O País, então o maior jornal da América Latina, por iniciativa da União Espírita do Brasil. Dr. Bezerra recebe o encargo de dar sequência ao esforço inicial alguns dias mais tarde, começando a série Estudos Filosóficos em 27 de outubro do mesmo ano, assinando os artigos com o pseudônimo Max. É a propósito desta incomparável série de textos que Bezerra recebe o título de Kardec brasileiro. Fundada a Federação Espírita em 1884, Bezerra de Menezes não quis se inscrever entre os fundadores. Porém, em 1889, ele assume o cargo de presidente da Federação Espírita Brasileira, e ao cargo foi reconduzido em 1895, permanecendo até 1900, quando desencarnou. Desde o início de sua carreira de médico, em 1856, até os seus últimos dias, Dr. Bezerra foi sempre um médico dos pobres, reconhecido e querido por eles como pai, a quem se dava, por tudo e com tudo que podia, com carinho especial. Bezerra de Menezes desencarnou em 11 de abril de 1900, às 11h30 da manhã, tendo ao lado a dedicada companheira de tantos anos, Cândida Augusta. Morreu pobre, embora seu consultório estivesse cheio de uma clientela que nenhum médico queria. Eram pessoas pobres, sem dinheiro para pagar consultas. Foi preciso constituir-se uma comissão para angariar donativos visando a possibilitar a manutenção da família. A comissão fora presidida por Quintino Bocaiúva. Por ocasião de sua morte, assim se pronunciou Leon Denis, um dos maiores discípulos de Kardec. Quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. Bom, pessoal, então essas são as reencarnações conhecidas do Dr. Bezerra de Menezes. Mas e quanto à sua futura reencarnação? Será que ele já reencarnou? Ainda não, pessoal, mas ele está se preparando para reencarnar e mais uma vez aqui no Brasil. Essa informação nos foi dada através de psicofonia, informação enviada pelo espírito irmão Edson, que é o diretor espiritual do Hospital Bezerra de Menezes. Irmão Edson disse que o Dr. Bezerra de Menezes reencarnará no Brasil para cumprir uma missão onde muitos outros falharam. Porém, ele não revelou qual será essa missão.
E essa comunicação, pessoal, mediúnica do espírito do irmão Edson foi realizada na sede do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Bezerra de Menezes no ano de 2022. Dr. Bezerra já poderia reencarnar novamente em capela, porém ele pediu autorização a Jesus para continuar reencarnando aqui na Terra, pois enquanto houver um capelino ainda degradado aqui, ele deseja continuar aqui e auxiliando a todos, auxiliando os capelinos que estão aqui, auxiliando toda a humanidade terrena. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!